Com cerca de 22 anos, vivi um encontro aterrorizante em um hotel onde estava a trabalho. Naquela época, por volta de 2010, eu fazia parte de um grupo de fotógrafos itinerantes que tiravam fotos para os anuários da igreja. Cada um de nós viajava sozinho para diferentes partes do país. Naquele dia, eu estava em Harlem, Iowa, e estava hospedado em um hotel com outros 3 fotógrafos, 2 homens, uma mulher e eu. Uma manhã, desci para tomar o café da manhã e estava sentado na sala comum assistindo televisão. Um homem também estava lá. Quando ele cruzou meu olhar, simplesmente disse bom dia, como faço por educação. Ele me respondeu e tivemos uma breve conversa trivial, daquelas que a gente tem com um desconhecido que acha que nunca mais vai ver. Ele me explicou que estava hospedado ali com sua equipe por causa de uma obra. Ao sair, eu disse algo educado como tenha um bom dia, até mais, e ele respondeu algo como a gente podia sair junto mais tarde. Na hora não dei muita atenção para isso. Respondi vagamente sim, talvez, e continuei meu dia. Como eu só começava a trabalhar às 11h, decidi tirar um cochilo no meu quarto, porque não tinha dormido bem na noite anterior. Nossos dias eram longos, das 11h até às vezes 22h, dependendo do tipo de igreja onde trabalhávamos. Deitado na minha cama, comecei a receber várias ligações no telefone fixo do quarto. Isso não era nada habitual. Na primeira vez atendi, disse alô, mas ninguém respondia. Aconteceu diversas vezes. Finalmente, irritado, tirei o fone do gancho e deixei ele ao lado do telefone só para parar de tocar. Um pouco depois, ao sair do meu quarto para ir trabalhar, vi o mesmo homem parado no corredor. Cumprimentei ele com um aceno de mão, ainda sem desconfiar de nada. Ele me perguntou para onde eu ia e eu respondi que estava indo trabalhar. Nesse momento, uma das minhas colegas, a fotógrafa do grupo, chegou e eu entrei no carro com ela. Contei para ela sobre as ligações estranhas e ela me disse que também estava recebendo. À noite, uma tempestade violenta começou. Minha equipe e eu estávamos no saguão perto da porta de vidro observando os relâmpagos. O trovão rugia alto, o céu estava preto e a gente ficava de olho nos alertas de tornado. No fim, subi para o meu quarto para dormir. Bateram na minha porta. Eu não queria abrir de jeito nenhum, mas abri só um pouquinho para ver, e era ele. Ele me lembrou que eu tinha dito que a gente podia passar um tempo junto, e eu respondi que estava exausto, que precisava dormir depois do meu longo dia. Fechei a porta na hora. Não me lembro se foi mais tarde naquela noite ou na manhã seguinte. Mas ouvi bater de novo. Dessa vez não respondi, fingi que estava dormindo, liguei para minha mãe para contar o que estava acontecendo. Fingi calma ao falar, mas estava apavorado por dentro. Então tive um mau pressentimento, sussurrei para minha mãe, espera um momento. Fui andando na ponta dos pés até a porta e olhei pelo olho mágico. Ele estava lá. Eu o vi virar a cabeça na direção da minha porta, como se estivesse tentando ouvir qualquer som. Meu coração acelerou e ele foi para o recuo do corredor, onde cada porta fica um pouco para dentro. Ele se escondeu ali, inclinado para dar uma olhada, achando provavelmente que eu não o via naquele momento. Eu recuei até o fundo do meu quarto. Em voz baixa, disse para minha mãe que eu estava realmente apavorado, como ela tinha me aconselhado. Liguei para a recepção para relatar o problema. Acho que também entrei em contato com minha colega para avisá-la. Ela também já tinha reclamado sobre as ligações estranhas. No final, a direção do hotel nos deu novos quartos e o responsável pela equipe de construção foi avisado. Disseram para esse cara nos deixar em paz e eu nunca mais vi esse homem. Alguns paroquianos com quem trabalhávamos até se ofereceram gentilmente para nos hospedar, se necessário. Mas, nesse ponto, eu não confiava em ninguém. Fiquei aliviado por estar seguro, embora com inveja da colega que tinha um quarto com jacuzzi diferente de mim. Depois disso, passei a ter o hábito de ser muito mais cuidadoso com as minhas interações. Essa experiência me ensinou que, às vezes, um simples oi ou uma palavra a mais pode chamar a atenção da pessoa errada.
Tenho 31 anos e estava há uma semana em outro estado para negócios. Passei por uma experiência que nunca vou esquecer e que me fez perceber o quanto hotéis podem ser angustiantes às vezes. Era por volta das 20h30, eu tinha acabado de voltar para o meu quarto depois de um jantar de trabalho, ainda estava vestido, cansado, mas aliviado por poder descansar. Foi então que ouvi passos e barulhos de algo sendo arrastado no corredor. Curioso, cheguei perto do olho mágico. Vi uma silhueta em frente a um quarto, um pouco mais adiante, à minha esquerda. A pessoa encarava a porta levemente inclinada. Então, com uma voz estranha e apressada, ela repetiu 2 vezes. Alô, alô. Alguns segundos depois, me pareceu ouvir uma porta se abrindo e depois se fechando. Pensei que devia ser algum cliente bêbado, perdido, que tinha esquecido o número do quarto. Mas mal tinha me virado para a escrivaninha, ouvi passos de novo. Olhei pelo olho mágico e, dessa vez, a silhueta estava do outro lado, mais perto do meu quarto. Mais uma vez, a mesma batida leve, seguida pelo mesmo Alô, alô. Naquele momento, eu fiquei tenso. Meu instinto gritava que algo estava errado. A pessoa acabou se afastando, mas alguns minutos depois, um novo barulho soou, muito mais nítido. Batidas secas soaram na minha porta imediatamente, seguidas da mesma palavra repetida 2 vezes. Alô, alô. Antes mesmo que eu tivesse tempo de reagir. A maçaneta se mexeu, tentaram entrar. Meu coração parou na hora. Felizmente, eu tinha colocado o trinco de segurança além da fechadura. A porta bateu no mecanismo e se fechou novamente. Se eu não tivesse colocado, o desconhecido teria entrado, com as mãos trêmulas. Peguei o telefone do quarto e liguei para a recepção, expliquei que alguém tinha acabado de tentar entrar no meu quarto. O funcionário da noite só respondeu: "Isso é realmente estranho. Não há funcionários da manutenção neste andar." As palavras dele me deixaram gelado. Se não era um funcionário, quem era então? Pedi que ele enviasse alguém para verificar. A resposta dele foi ainda mais desconcertante. Não há gerente esta noite. Chorando, perguntei se devia chamar a polícia. Ela disse: "Faça o que achar necessário." Essa indiferença me deixou ainda mais apavorado. Eu estava com muito medo para trocar de quarto. Fiquei encolhido na cama, vestido com a porta trancada. 10 minutos depois, o telefone tocou. Era novamente a recepção. Dessa vez, a mulher explicou que a polícia subiria e não queria que eu entrasse em pânico. Ao ouvir baterem, respondi para ela: "Tudo bem", mas por dentro eu estava desconfiado. Como eu poderia ter certeza de que eram realmente policiais? Afinal, alguém tinha tentado entrar, o que significava que provavelmente tinha um cartão magnético. Alguns minutos depois bateram na minha porta. Eu olhei pelo olho mágico, 2 homens de uniforme, no meu estado de pânico. Eu não pensei em pedir o crachá deles, abri a porta e contei tudo o que tinha acontecido. Eles me parabenizaram por ter colocado a trava, acrescentando que, sem ela, a porta teria sido aberta. Eu respondi para eles: "Mas isso é um hotel. Normalmente o cartão magnético impede isso." No corredor, com a porta aberta, eles pareciam surpresos. Eles me pediram para testar a fechadura. Eu fechei e abri de novo com meu cartão. Realmente, a porta estava bem segura. A conclusão deles foi que devia ser o pessoal da limpeza. Eu lembrei a eles que a recepcionista tinha me garantido que nenhum funcionário da limpeza estava presente e que era totalmente ilógico alguém aparecer às 20h30, ainda mais porque a limpeza já tinha sido feita mais cedo no dia. Mas os policiais se limitaram a repetir que eu não precisava me preocupar e que se algo acontecesse de novo, eu poderia ligar novamente. Eles também disseram que o hotel provavelmente me daria outro quarto. Eles se foram, me deixando sozinho em lágrimas num quarto já invadido. Passei a noite acordado, vestido, encolhido debaixo das cobertas, com a porta trancada, o trinco fechado, e cada barulho no corredor me fazia pular de susto. Será que era mesmo um funcionário ou alguém que tinha um cartão e estava rondando pelos andares? No dia seguinte,
Exigi falar com a responsável do hotel e com ele. Ela chegou às 11 horas, mas a reação dela foi ainda mais decepcionante do que a da equipe. Fria, pouco interessada, quase constrangida. Mesmo que eu tenha feito uma cena hoje, voltei para casa, sã e salva. Mas de uma coisa eu tenho certeza, nunca mais vou colocar os pés nesse hotel, nem mesmo nessa rede. Aquela noite me ensinou o quanto é importante sempre ouvir o próprio instinto e se proteger, mesmo quando os outros minimizam a ameaça. Quando me mudei para Nova York, achei que o mais difícil seria encontrar um apartamento, mas na verdade, o mais difícil foi aprender a sobreviver nessa cidade. Aprendi a me misturar, andar rápido, falar alto e não deixar ninguém me dominar. Especialmente para mulheres jovens. Eu tinha 23 anos e fazia 3 meses que eu trabalhava na recepção de um hotel em Midtown, o Hotel Madison. Não era um palácio, mas também não era barulhento. Muitos viajantes de negócios, turistas e alguns clientes que fingiam ser ricos sem realmente serem. Todas as manhãs eu vestia meu blazer azul marinho com meu crachá, o cabelo preso em um coque e sorria mesmo quando não tinha vontade. A maioria dos clientes era agradável, outros mal educados ou estranhos. Aprendi a lidar com tudo isso com educação, distância e profissionalismo. Até que o William apareceu. Ele entrou numa manhã de terça-feira. Mas, velho, lembro-me muito bem disso, porque ele sacudiu seu guarda-chuva encharcado diretamente no carpete. Alto, na casa dos 50 anos, cabelos prateados impecáveis, muito sério, sobretudo cinza, luvas pretas e uma pasta de couro marrom que cheirava a dinheiro. Ele se aproximou do balcão. Check-in. Meu nome é William, encontro a reserva dele. 3 noites, quarto king size, café da manhã incluso. Entrego o cartão de acesso para ele, dou as boas-vindas, indico o elevador, mas ele não vai embora imediatamente. Você é novo aqui? Sim, respondi. Comecei recentemente, você está se saindo muito bem, é bom ver um rosto amigável nesta cidade. Ele acabou subindo, mas eu já sentia algo estranho. Nos dias seguintes, ele voltou várias vezes ao balcão, dizendo que queria conselhos sobre restaurantes, museus. Depois ele passou a trazer café de manhã, dizendo: achei que você fosse precisar. Agradeci por educação, mas a insistência dele me incomodava. Toda a conversa acabava focando na minha vida pessoal e origem. Se eu tinha namorado, o que eu fazia depois do trabalho? No terceiro dia, ele literalmente me esperava no saguão antes das reuniões, sentado com seu jornal, olhando para mim. Adoro observar as pessoas, Matilde disse uma manhã. A gente não aprende nada só olhando. Depois ele acrescentou: já aprendi muitas coisas sobre você, Jéssica. Meu estômago se revirou. Falei das minhas preocupações para Maria, que recomendou cautela. Quando ele saiu do hotel depois de 3 noites, eu suspirei aliviado, mas 2 dias depois ele voltou. Não como um hóspede, apenas entrando no saguão. Olá de novo, sentiu minha falta. Desde então, ele passou a rondar com frequência, às vezes só sentado no saguão, outras deixando pequenos presentes como um caderno, cachecol ou chá. Eu recusava, mas ele insistia. Parei de sorrir, evitava o olhar dele, mas ele percebia. Uma noite, vi ele na frente do hotel, como se estivesse esperando de novo na plataforma do meu metrô. Passei a anotar tudo, datas, horários, falas e objetos que ele deixou para mim. Eu não dormia mais. Depois chegou a quarta-feira, quando ele ultrapassou o limite, foi até o balcão, o saguão quase vazio. Jéssica, precisamos conversar não, respondi me levantando. Você precisa ir embora, ele se aproximou mais uma vez. Eu gosto de você, acho que você sente o mesmo. Minhas mãos estavam tremendo, eu peguei o telefone, disquei 911, você precisa ir embora agora. 10 minutos depois, 2 policiais chegaram. William tentou minimizar, fingir que não estava entendendo. Mas eu tinha meu dossiê, meu diário, meus presentes, tudo. Eu prestei queixa, eles o escoltaram para fora.
Sem escândalo ou gritos, mas uma ruptura clara. Nunca mais o vi desde então. Mesmo assim, levei meses para recuperar um pouco de tranquilidade. Cada vez que uma porta se abria no hotel, eu me assustava. Acabei pedindo demissão, mudei de apartamento, comecei a ver uma terapeuta. Hoje, trabalho em uma livraria. Me sinto mais segura, mais livre, mas continuo vigilante. William me roubou uma parte da minha despreocupação, mas ele não tirou minha vida. Ainda estou aqui, e acima de tudo, agora sei que não precisamos ficar em silêncio para sermos educados. Meu nome é Jada e essa história aconteceu durante meu 2º ano na universidade. Naquele ano, me mudei para uma casa com 3 amigas minhas, Kim, Sarah e Maya. A casa era velha e caindo aos pedaços, como a maioria das moradias estudantis. Era uma casa com 4 quartos que claramente já tinha visto dias melhores. Não surpreendia, pois ela foi alugada para estudantes por anos. O carpete estava gasto, as paredes cobertas de camadas de tinta descascada e os eletrodomésticos pareciam ter saído direto dos anos 90. Mas era barata e isso era tudo o que importava. O proprietário se chamava Phil, tinha mais de 40 anos e sempre se vestia como se estivesse desesperadamente tentando parecer importante. Sapatos brilhantes, cabelo engomado e um fone Bluetooth que ele usava o tempo todo. Na primeira vez que o encontramos, ele nos entregou o contrato de aluguel e fez todo um discurso sobre as regras da casa. Algo nele me deixou desconfortável logo de cara, mas meus amigos não pareciam se importar, então assinamos tudo. O aluguel era tão baixo que nenhuma de nós podia ser exigente. A mudança foi caótica, mas empolgante. Passamos a primeira semana limpando e desempacotando nossas coisas, tentando deixar o lugar um pouco mais aconchegante. A casa tinha suas esquisitices que achávamos engraçadas no começo. Um interruptor que não servia para nada, um degrau que rangia sempre e a porta do porão que se recusava a ficar fechada. Não importava quantas vezes a gente a batesse. Apesar de tudo, era a nossa casa e estávamos decididos a transformá-la em um lar. Durante os primeiros meses, nada de estranho aconteceu. Íamos para as aulas, víamos nossos amigos e às vezes organizávamos pequenas festas. Phil nunca voltou durante esse tempo, e isso era muito bom. Assim, pagávamos nosso aluguel em dia e achávamos que era só isso que interessava para ele. Mas com a chegada do inverno, as coisas começaram a ficar estranhas. Um dia, o aquecimento parou de funcionar. Eu me lembro que estávamos sentados na sala, enrolados em cobertores, rindo do fato de que a vida de estudante era morrer de frio numa casa caindo aos pedaços. Ligamos para o Phil para avisar sobre o problema. Eu esperava que ele mandasse um profissional, mas ele insistiu em vir pessoalmente. Foi aí que percebi que ele não gostava que outras pessoas cuidassem dos concertos. Ele veio mais tarde, pensando que estávamos na universidade. Cheguei em casa justamente quando o Phil estava saindo. Ele estava na varanda, trancando a porta. "Está tudo consertado", ele me disse enquanto batia no corrimão, como se isso provasse alguma coisa. Eu agradeci a ele, depois entrei e assim que fechei a porta atrás de mim, senti uma sensação estranha. Nada de realmente concreto, só uma impressão de que algo não estava no lugar. Ao entrar no meu quarto, vi que minhas gavetas estavam mal fechadas e a porta do meu armário, que eu sempre deixo fechada, estava entreaberta. Nada muito alarmante, mas isso não parecia comigo. Me convenci de que devia tê-los deixado assim de manhã sem perceber. Contei isso aos meus colegas de quarto naquela noite. Sarah achava que não era nada, mas que não tinha tanta certeza. A gente não tinha nenhuma prova, então decidimos deixar pra lá. Mas depois disso, comecei a prestar mais atenção em casa e principalmente no Phil. 2 semanas depois, vivi um momento que me fez perceber que realmente tinha algo errado. Eu tinha acabado de sair do banho, com uma toalha enrolada no corpo. Ao entrar no corredor, dei de cara com Phil, parado na escada. Meu coração disparou, eu gritei: "O que você está fazendo aqui?"
Ele pareceu surpreso, murmurou algo sobre um vazamento para verificar e então foi embora sem dizer mais nada. Me tranquei no meu quarto, apavorado, e só saí de lá quando meus amigos voltaram. O pior aconteceu numa noite muito tempo depois. Acordei ouvindo passos no andar de baixo. No começo, achei que fosse uma das meninas, até ouvir a porta da frente se abrir e depois se fechar. Abri um pouco a porta e vi Phil na sala de estar. Ele estava lá, de costas para mim, parado, sem se mexer. Corri para o meu quarto, peguei meu telefone e liguei para a polícia. Quando ela chegou, Phil fingiu que tudo não passava de um mal-entendido. Ele disse que tinha vindo verificar a caldeira e que bateu na porta, mas ninguém respondeu. Para minha decepção, os policiais quase não o interrogaram. Depois daquela noite, nenhuma de nós se sentiu segura novamente. Conversamos sobre rescindir o contrato de aluguel, mas a multa era muito alta. Então fizemos o que pudemos para nos sentirmos um pouco mais seguras. Mantínhamos todas as portas trancadas, mesmo quando estávamos em casa. Sabíamos que ele tinha uma chave, mas esperávamos que isso o desestimulasse ou ajudasse de alguma forma. Se precisássemos chamar a polícia de novo, Sarah comprou uma corrente de segurança para a porta da frente e Kim instalou uma webcam antiga que ela tinha para filmar a sala Maia. Ela passava a maior parte das noites na casa do namorado, nos deixando sozinhas para lidar com a situação. E aí? Mas nada disso adiantou, porque Phil nunca mais voltou depois daquela noite. Ele desapareceu. Quando o contrato de aluguel acabou, sentimos uma libertação. Arrumamos nossas malas em tempo recorde, sem nem mesmo limpar o apartamento. Não ligamos para o depósito, só queríamos ir embora. Phil veio fazer a vistoria, mas nós combinamos de estar todas presentes. Nenhuma de nós queria ficar sozinha com ele. Olhando para trás, gostaria que tivéssemos feito mais, talvez rescindido o contrato ou denunciado de forma mais eficaz. Mas na época, éramos apenas um grupo de estudantes sem dinheiro, sobrecarregados pela situação. Desde então, já morei em vários lugares diferentes, mas nunca tive um proprietário tão sinistro quanto Phil, e espero que isso nunca mais aconteça. Eu me casei há uns 10 anos, mas não durou. Depois do primeiro ano, a gente brigava o tempo todo e meu marido foi morar com o irmão dele. O apartamento que dividíamos ficou caro demais para eu pagar sozinha, então precisei me mudar. Eu não tinha mais onde morar, nem trabalho e nenhuma ideia de como seguir em frente. Meu ex estava completamente fora da minha vida e eu só tinha algumas economias, o suficiente para aguentar no máximo 2 meses, se eu tomasse cuidado. No começo, me instalei em um motel barato tentando pensar nos meus próximos passos. Todos os dias, eu vasculhava os sites de emprego e enviava candidaturas para qualquer vaga que achava que poderia assumir. As semanas passavam e o pânico aumentava. Minhas economias acabavam mais rápido do que eu esperava, mesmo pulando refeições e me limitando ao essencial, o dinheiro parecia evaporar. A ideia de acabar na rua me assombrava. Eu não tinha família próxima, e a maioria dos meus amigos ficou do lado da minha ex depois do nosso término. Aqueles que não fizeram isso não estavam em posição de me ajudar. Finalmente, depois do que me pareceu uma eternidade recebendo recusas, recebi uma ligação. De um pequeno restaurante onde eu tinha me candidatado, era apenas um cargo de garçonete em uma lanchonete pequena, mas eu fiquei muito feliz só de ter uma oportunidade. Durante a entrevista, a gerente me pareceu simpática e eu disse a ela que poderia começar imediatamente. Quando ela me ofereceu o emprego na hora, eu quase fiquei com lágrimas nos olhos. O salário não era alto, mas já ajudava e eu estava motivado a aprender rápido. No começo, tudo correu bem e eu até fiz alguns amigos entre meus colegas. Um dia, durante uma pausa, eu conversava com uma mulher chamada Carla sobre minha situação. Ela era gentil e fácil de se aproximar. Então eu confessei a ela que ainda morava no motel. Carla se surpreendeu e contou que sua amiga Denise procurava uma colega de quarto. Ela disse que Denise morava perto da lanchonete e tinha dificuldades para pagar o aluguel sozinha. Não sabia o que pensar sobre isso. Morar com uma desconhecida me parecia arriscado, mas eu não podia me dar ao luxo de ficar muito tempo no motel.
Carla me garantiu que Denise era legal e tranquila, então aceitei conhecê-la. Ela tinha cerca de 20 anos, era um pouco mais jovem do que eu e parecia decente. Ela vendia e, após terminar com o namorado, precisava de uma colega de apartamento. O apartamento era pequeno, mas limpo, e o aluguel acessível, então eu arrisquei. Em menos de uma semana, já tinha me mudado e fiquei aliviado por ter um lugar mais estável. Viver com Denise ia bem no geral. Às vezes, a gente cozinhava junto ou assistia a um filme, mas na maior parte do tempo cada uma seguia sua vida. Éramos amigos, mas não super próximos, se é que você me entende. E então, algumas semanas depois, conheci o namorado dela, Daniel, com quem ela aparentemente tinha voltado. Desde o começo. Não fui com a cara dele. Ele tinha um estilo meio duvidoso e fazia uns comentários estranhos. Quando Denise não estava, ele dizia que eu era bonita ou perguntava meus planos para a noite. Não eram elogios. Era pessoal demais, insistente demais. Eu tentava ignorar porque queria evitar tensões, mas ele sempre arranjava desculpas para aparecer quando Denise não estava por perto. Uma vez, ele apareceu sem avisar, supostamente para pegar alguma coisa, e ficou mais de uma hora tentando conversar comigo. Aí eu tive certeza. Ele estava claramente dando em cima de mim. Deixei bem claro para ele que eu não estava interessado, mas foi muito desconfortável. O ponto de ruptura aconteceu numa noite em que Denise tinha organizado um jantarzinho com alguns amigos. Daniel estava lá, Carla também, além de outra garota. A noite começou bem, mas depois de alguns drinks, Daniel começou a flertar comigo, abertamente. Na frente de todo mundo, vi Denise nos olhando de canto de olho, claramente furiosa. Eu me cansei, então, na frente de todo mundo, dei um fora nele e disse para parar imediatamente. Um silêncio gelado se seguiu e Denise parecia mortificada. Achei que ela só estava constrangida por Daniel. Achei que tinha feito a coisa certa como amigo, mas eu estava enganado. Assim que os convidados foram embora, Denise me confrontou. Ela me acusou de tentar causar confusão entre ela e Daniel. Falei com ela sobre o comportamento dela, mas ela não acreditou em mim. Ela disse que se eu tivesse um problema, deveria falar com ela em particular, não humilhá-la. Após uma hora de discussão, fomos dormir, cada uma furiosa no seu canto. Então, no meio da noite, acordei ao ouvir a porta do meu quarto se abrindo. No começo, achei que estava sonhando, mas não. Denise estava lá, na porta, com uma faca na mão e um olhar completamente louco. Antes que eu percebesse o que estava acontecendo, ela se atirou em cima de mim, eu rolei para fora da cama, caí no chão e peguei o edredom para me proteger. Ela cortou o tecido e fez um corte no meu braço. Quando ela viu o sangue, parece que voltou a si. Ela parou, deixou cair a faca e recuou, murmurando "me desculpe" várias e várias vezes. Peguei meu telefone e liguei para a polícia. Denise foi presa e eu passei o resto da noite no hospital para costurar em meu braço. O médico me disse que eu tive sorte, que poderia ter sido bem pior. Depois disso, não tinha a menor chance de eu voltar para aquele apartamento. Só de pensar em passar mais uma noite lá já me dava enjoo. No dia seguinte, eu arrumei minhas coisas e voltei para o mesmo motel de antes. Eu continuei trabalhando no restaurante porque não tinha outra opção. Carla tentou falar comigo várias vezes, mas eu a evitei. Não estava bravo com ela, mas não conseguia fingir que nada aconteceu. Sempre que ela mencionava Denise, eu mudava de assunto ou me afastava. Um mês depois, encontrei um pequeno estúdio que eu podia pagar. Não era grande coisa, só um cômodo, uma cozinha americana e um banheiro minúsculo, mas já era um avanço. Minha vida não mudou da noite para o dia, mas voltei a seguir em frente, um dia após o outro. A cicatriz no meu braço nunca desapareceu completamente, e toda vez que a vejo, penso em como cheguei perto da morte.